Salmo de número 42. Todos encontraram, amém? Diz assim a palavra de Deus: Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite. Enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas e dentro de mim me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Porque estás abatido, a minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma, lembro-me, portanto, de ti. Nas terras do Jordão e no Monte Hermon e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo. Ao fragor das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico. Uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha: por que te ocultastes de mim? Porque hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se meus ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo: teu Deus, onde está? Porque está abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Graças a Deus por isso. Eu amo a palavra de Deus. Amo os Salmos. E eu te convido a fazer algo que eu faço com muita frequência ao ler a palavra de Deus. Coloque o seu nome em alguns textos. Talvez você poderia começar esse texto dizendo assim: Fabiano, como está, como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Talvez você colocaria o seu nome dizendo: Beto, como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Quando você lê a palavra de Deus, e como se você fosse o autor do Salmo, mas apenas para que você compreenda aquilo que o autor quer expressar, porque os salmos são maravilhosos, porque eles expressam crises, eles expressam humanidade, eles expressam muitas coisas que nós vivemos. Então, para que haja uma compreensão melhor, se coloque como autor desse salmo. Talvez você já viveu isso um dia, ou está vivendo esse momento de sede de Deus, sede da presença do Senhor, de desejo pela presença do Senhor, ao mesmo tempo que você olha para a sua alma e você vê carências, você encontra dores, você olha para o seu interior e você vê que há feridas no seu interior provocadas pela sua trajetória, a sua história familiar, a sua história de vida, a sua história como indivíduo, a sua história, quem sabe, como marido, ou como filho, ou como esposa. A sua história, aquilo que você conhece tão bem, aquilo que você carrega. Então é edificante ler as histórias dos homens de Deus, porque nós estamos lendo a palavra do Senhor, estamos lendo o caminho para o céu. Foram homens que viveram crises, homens que tiveram aflições, são homens que tiveram questionamentos. Muitos questionaram a Deus, ou lamentaram na presença do Senhor. Não há nada mais
comum nos Salmos do que isso. Não há nada mais humano do que isso. E Deus compreende isso muito bem. E Deus compreende os detalhes. E a gente vê isso nesse salmo. Esse é o grito de um homem que tenta projetar do lado de fora aquilo que acontece no seu interior. Quando ele vai falar daquilo, das suas angústias, ele tenta expressar, mas é algo que ele não consegue dizer com todas as palavras. Ele não consegue colocar para fora, ele não consegue um vocabulário adequado para falar das suas angústias. Porque está batida a minha alma. E a gente vê que há uma crise porque ele oscila entre crer no Senhor e a sua dor. Ele oscila um pouco entre uma coisa e outra, entre a justiça de Deus, a misericórdia de Deus e os problemas que surgem na vida. Mas ele ainda crê no Senhor, ele está vivendo crises provocadas por pressões externas. Quando a gente lê, por exemplo, o versículo de número 3, diz assim: as minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente o teu Deus onde está. São experiências que às vezes nós temos. As pessoas olham para a nossa vida e a vida é feita de fases, nós passamos por problemas e as pessoas perguntam, onde está o seu Deus? Não é você que professa um Deus de poder? Sim, somos nós. Somos nós, seguidores de Cristo, então são pressões que vêm do lado de fora e que apenas piora a situação que já está do lado de dentro. Às vezes uma crise instalada, uma dor instalada, uma experiência que machucou, mas quando ele olha para o Senhor, ele tem esperança. Ele tem esperança. Porque que alguns fazem essa pergunta aos cristãos: onde está o Senhor quando nós estamos sofrendo? Nós poderíamos responder de várias formas. Primeiro, porque somos seguidores de Cristo. O caminho do Evangelho, o caminho de Cristo foi um caminho de cruz. E para considerar, você pode considerar que você tem mais dinheiro do que Jesus teve. Então, quando nós olhamos para Cristo, nós entendemos qual é o caminho que nós devemos tomar. Porque as pessoas, elas associam, muitas associam a vida com Deus à prosperidade. Ou associa vida com Deus apenas com bens materiais. Se você está enriquecendo, Deus está com você. Às vezes essa é a compreensão superficial do Evangelho que muitas pessoas têm, não são todas, mas acontece. É por isso que eles vêm até o salmista e perguntam: onde está o seu Deus? Mas nós associamos a vida com o Senhor em intimidade com a presença de Deus, com a voz do Senhor, com a palavra de Deus que nos guia. Então essas pressões externas não podem abalar aquilo que nós temos como convicção, que é a palavra de Deus que diz: você está no caminho certo. Você está no caminho de salvação. Você está no caminho da vida eterna. Você está buscando o Senhor por salvação, então você está buscando com a motivação correta. Você entendeu o plano do Senhor. E ele quer expressar aqui o que está no seu interior, mas ele não consegue descrever, ele não consegue falar. Então ele começa a olhar o que está à sua volta, começa a olhar para a natureza e dizer: eu sou como aquela corça. Como aquela corça que suspira pelas águas, que tem sede de Deus. Aquela corça que está sedenta por uma fonte de água. Aquela corça que, como se ela estivesse no deserto, e no deserto com muita sede, e ela lembra daquela fonte de águas frescas, de água que refrigera. Ele começa a fazer comparações para falar do seu interior, começa a citar a natureza, ele começa a dizer dessa forma, mas ele está falando da sua alma, do seu interior, daquilo que é para ele alimento, porque ele passa por geografias, por circunstâncias, por lugares diferentes, mas nada supre a sua necessidade, nada sacia a sua alma. Ele não encontra
algo material ou algo simplesmente natural nesse mundo que possa compreender a sua parte imaterial, que é a sua alma, que é o seu espírito. Então ele diz: eu tenho sede de Deus. Eu tenho fome de Deus. Nos faz lembrar de Jesus. Quem tem sede, venha e beba. Quem tem fome, venha e coma. Eu sou o pão da vida. Esse salmo é a expressão das emoções, dos sentimentos de um homem que varia conforme as circunstâncias. Quando observamos o salmo com um pouco mais de cuidado, a gente vê que ele está expondo as suas emoções, fazendo aqui as suas colocações, mas ele oscila entre um sentimento e outro. Ele começa falando aí dessa sede que ele tem, mas é interessante porque é como se fosse uma corça no deserto. Provavelmente o que veio à mente dele do deserto da Judéia. Ele está como uma corça que está no deserto, onde ele está sedento por água. Tudo que ele quer é ser refrigerado por Deus. Tudo que ele quer é ser refrescado pelo Senhor. Tudo que ele quer é ser abraçado pelo Espírito Santo de Deus. Tudo que ele deseja naquele momento é isso. Tanto que no versículo de número 1, ele está na sua mente o deserto, provavelmente o deserto da Judéia, mas quando você vai ao versículo de número 6, ele diz assim: sinto abatida dentro de mim a minha alma, lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão e no monte Hermon e no outeiro de Mizar. É uma outra região, uma outra geografia, um outro lugar. O primeiro versículo, deserto da Judéia. Versículo de número 6, já próximo ao Jordão, lugar de muitas águas. Nascente de águas. Rio Jordão. E de certa forma ele está dizendo: a minha alma não encontra satisfação nem quando está no deserto. E nem quando está em um lugar que tem muitas águas. O que o salmista está querendo dizer é: as minhas feridas, as minhas crises, as minhas emoções, o que eu coloco aqui, não é o lugar que vai saciar a minha vida. Não é o lugar que estou. Porque eu estou no deserto e tenho sede de Deus. Eu estou no lugar de muitas águas, eu escorrego. Por isso que ele vai dizer no versículo de número 7 que um abismo chama o outro, porque traz a ideia de que quando nós escorregamos à beira de um rio, nós vamos um escorregão atrás do outro e vamos rolando até o rio. E ele está dizendo: quando eu encontro água, a minha alma se afoga. Bom, no deserto eu tenho sede de Deus. Quando eu encontro água com abundância, minha alma está afogada, submersa por tantas coisas, por tantas crises, por tantas perguntas, por tantos questionamentos. Ou seja, eu não encontro paz em lugar nenhum. Eu vou de um trabalho para o outro e não encontro paz. Eu passo de um relacionamento para o outro e não encontro paz. Eu passo de um endereço para o outro e não encontro paz. É mais ou menos isso que o salmista está querendo dizer. O que nos remete à presença de Deus quando ele diz que tem sede, que somente o Senhor pode saciar a nossa sede. Somente o Senhor pode nos completar. Nós podemos conquistar muitas coisas, mas ainda há um vazio dentro de nós, do tamanho de Deus. E nele nós encontramos águas que refrigeram, nele nós encontramos alegria no deserto, nele nós encontramos sustento em todo tempo, em qualquer geografia, em qualquer circunstância da vida, porque aqui o sentimento dele muda, conforme mudam as circunstâncias. Mas quando nós estamos em Deus, as circunstâncias não dominam o nosso coração. A circunstância não domina a nossa vida, porque nós estamos repletos do poder e da presença de Deus, dessa glória do Senhor que vem para as nossas vidas, para dar sentido ao nosso coração, para trazer alegria ao nosso interior, independente da sua história de vida. Qual que é a sua história familiar?
Quando você se recorda lá dos seus pais, da sua infância, de onde você foi criado, e provavelmente de lá para cá, como acontece com a maioria das pessoas, feridas são abertas, abandono, palavras malditas que você ouviu e talvez você acolheu no coração e aquilo abriu uma ferida enorme e já se passaram 10 anos e você não foi curado disso, já se passaram 20 anos e você não foi curado disso, já se passaram 30 anos e aquilo ainda incomoda você. Eu te chamo a aliar a sua alma à presença de Deus. Eu te chamo a ter sede de Deus. Eu te chamo nessa noite a ter fome do pão da vida. Eu te chamo a encontrar satisfação em um lugar que, independente de onde você esteja, você estará satisfeito, porque Deus está com você. Porque o Espírito Santo de Deus fez morada no seu coração. Então é olhar para o interior e lembrar das nossas experiências, lembrar dos desertos que tivemos, lembrar de quando nós escorregamos, de quando nós vacilamos, lembrar que um abismo chama o outro para remeter a nossa alma para a presença de Deus, sabendo que é o único lugar seguro para a sua alma, para o seu espírito. Essa ideia de um abismo chama o outro é justamente isso, né? Quem é do sítio, ou quem gosta de pescar, quem já teve essa experiência de ir para o rio nadar, como a gente ia quando era criança, outros tempos, né? E você sabe que é úmido, às vezes a margem do rio é úmido, e a gente, para escorregar, para cair, é bem fácil. E quando fala dessa ideia de um abismo, chama o outro, logo depois de falar no versículo 6 de um lugar de muitas águas, está nos chamando para nos firmarmos em Deus. Porque o que pode ser um abismo espiritual para nós é inconstância na presença de Deus. Isso é um abismo. Quando nós somos inconstantes, é um abismo na nossa vida espiritual. Nós nos propomos a buscar a Deus, a orar, e essa semana nós fomos muito bem, nós oramos. Mas inicia a próxima semana e a gente já inicia diferente, a gente não tem uma constância, a gente não tem uma firmeza, a gente não tem às vezes um foco na nossa vida espiritual. Isso pode ser considerado um abismo na nossa vida, porque a inconstância leva ao esfriamento espiritual. E o esfriamento espiritual leva ao afastamento da presença de Deus. E o afastamento da presença de Deus leva a um criticismo muito grande. E o criticismo muito grande leva à arrogância, que leva à incredulidade, que leva à perdição. Então é uma coisa puxando a outra, é um abismo chamando o outro. Quando nós entramos em um desses abismos, nós precisamos olhar para o céu e dizer: Senhor, socorre-me. Nós precisamos dizer: a minha alma precisa do Senhor. Como essa corça deseja águas, eu desejo a presença do Senhor. Senhor, toma-me pela minha mão e guia-me pela vereda da justiça, para que a minha vida não se torne um caos entre um abismo e outro, puxando de um abismo para o outro. Segurança em Cristo Jesus. Segurança no Evangelho verdadeiro. A alma desse homem oscila um pouco dessa forma. Então as emoções, o psicológico dele está mergulhado nos problemas, enquanto a alma deseja Deus. Às vezes a nossa mente está mergulhada em tantas coisas que nos leva a ribanceira abaixo. A gente está mergulhado em problemas, mergulhado em preocupações, mergulhado em ansiedades, mergulhado em coisas que está nos afogando, que está submergindo, em muitas perguntas, em muitos porquês, em pressão psicológica, em demanda de trabalho. A nossa vida está tão conturbada que nós estamos submersos, nós estamos afogando, e nós estamos no meio disso de forma emocional, psicológica e até espiritual, enquanto a nossa alma está tentando levantar a mão e dizer: eu tenho sede de Deus. Então é esse momento, nós olhamos para a nossa vida e nós vamos dizer: eu vou à presença do Senhor.
Vou deixar tantas preocupações, tantos questionamentos. Quero deixar esses abismos da minha alma e eu quero me deleitar na presença de Deus. Eu quero abrir mão de algumas coisas para que eu tenha mais do Senhor na minha vida. Para que eu tenha menos coisas, mas a minha alma está satisfeita. Porque ela está satisfeita em Cristo Jesus. Eu tenho menos recurso, talvez, mas o meu interior é mais completo. Eu passo por dificuldades, mas eu sei em quem eu tenho crido. Eu não estou afogado nos problemas. Eu olhei para o Senhor e Ele me socorreu. Eu clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Eu busquei ao Senhor em oração e Ele me respondeu. Ele olhou para o meu interior e diz: venha, filho amado. E não é de se estranhar que quando passamos alguma dificuldade, algum problema, chega alguém para perguntar o que perguntaram ao salmista: onde está o seu Deus? Você não é servo do Deus vivo? Você não é cristão? Ou, de forma bem popular, você não é crente? Por que você está desempregado, então? Você não é servo de Cristo? Por que você está enfermo? Por que você tem problema familiar? Você não é servo de Deus? Onde está o seu Deus? Eles quase dizem, como falou o ladrão da cruz para Jesus: desce daí então e salva a você mesmo e me salva também. Mas do outro lado tinha alguém que diz: lembra de mim quando entrares no paraíso. E Jesus diz para ele: ainda hoje estarás comigo. Convicção daquilo que cremos, convicção daquilo que o Senhor nos chamou para viver. E quando perguntarem onde está o seu Deus, o nosso Deus continua sentado no mais alto e sublime trono, de onde governa os céus e a terra, é Senhor do mundo, Senhor do universo, Senhor da igreja, Senhor da minha vida e da minha casa. Ele é o meu Senhor. Ele cura as minhas feridas. Ele me salva, Ele me abraça. Ele dilata o meu interior, Ele derrama do teu óleo, Ele ministra do teu espírito, a tua palavra me purifica. Eu não o sigo pelas bênçãos, mas eu sigo por aquilo que Ele é para mim, por aquilo que Ele representa para mim. Não estou seguindo a Jesus atrás da multiplicação de pão e peixe, mas eu sigo Jesus porque aprendi a amar a Jesus e eu quero amá-lo de todo o meu coração até o último dia da minha vida, porque Jesus me prometeu vida eterna. Jesus prometeu enxugar as lágrimas. Jesus prometeu refrigério. Jesus prometeu vida eterna. Vida eterna em Cristo Jesus. E quando as pessoas perguntam onde está o seu Deus, a impressão que elas querem passar é que eu sou melhor do que o Deus que você tem. Porque você segue a Deus e tem problema, eu não tenho. E nós sabemos que a proposta do Evangelho ela é muito mais profunda do que isso. Ela é muito mais profunda do que isso. O versículo de número 9 nos diz assim: digo a Deus, minha rocha, por que te ocultastes de mim? Ou olvidaste? Por que hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Então aqui ele começa a conversar com o seu interior, com a sua própria alma. Ele está lamentando porque eu hei de viver condicionado às emoções que tenho ou às circunstâncias que tenho na vida. Qual é o benefício de reclamar? Qual é o benefício de amargurar o coração? Então eu preciso de sabedoria para passar pela circunstância, pelos problemas, sem reclamar, sem murmurar contra o Deus vivo. Eu preciso aprender, ter sabedoria para não amargar a alma, o coração, mas saber que o Senhor está comigo em todo o tempo. E quando ele vai dizer no versículo de número 11, porque estás abatido a minha alma, porque te perturbas dentro de mim, espera em Deus, pois ainda louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Ele tem que se basear na caminhada
com Cristo. Você percebe que ele começa tendo sede de Deus, depois ele entra em crise porque alguém pergunta onde está o Deus dele, no versículo de número 3. E depois ele vai falar dessa saudade, mas ele vai falar dessa fé no Senhor. E depois ele volta para a crise de novo, então ele vai e volta na crise porque ele está vivendo baseado nas emoções, está vivendo baseado nas circunstâncias. E ele oscila no seu interior, mas quando ele aprende a confiar em Deus, ele tem estabilidade na sua vida. Porque independe do momento que você está vivendo, uma hora ele está aqui glorificando a Deus, por que eu vou ficar murmurando? Ele está dizendo isso no versículo de número 9, mas no versículo de número 11 ele volta a expor a sua crise, por que a minha alma está abatida? Mas ele já disse isso aqui no versículo anterior, mas no início do Salmo, porque está batido a minha alma, então ele vai e volta, ele vai e volta. Se você quer constância na sua vida, se você quer estabilidade espiritual, se você quer algo que te leva para a vida eterna, que é garantido, que é a promessa de Deus, se estabeleça em Cristo Jesus e não nas circunstâncias. Se estabeleça no Evangelho, na palavra da verdade, não nos sentimentos. Os nossos sentimentos mudam. Quantas vezes os nossos sentimentos mudam? E a circunstância, quantas vezes ela muda? Então, a hora ele está crendo, a hora ele está dizendo, a minha alma está abatida. E ele vai se libertar disso quando ele assume essa vida com Deus e o Espírito de Deus ministra sobre ele. E ele vai entender, eu quero voltar a beber essa água viva. Eu quero voltar a comer desse pão. Ele faz essa pergunta ao Senhor, ao seu próprio coração no versículo 9. Ele fala novamente no versículo 11. Mas ele vai dizer, meu auxílio e Deus meu, no versículo de número 11, finalizando esse salmo. É assim que nós temos que terminar a nossa vida, a nossa trajetória. Consciente de que Deus é o seu auxílio, de que Deus é o seu Deus, de que o Pai é nosso, de que o Senhor está conosco e de que as nossas experiências não podem nos afastar de Deus, não pode ser um abismo que chama o outro, mas toda experiência tem que nos aproximar do Senhor. Se você tem passado dias difíceis, se aproxime de Deus. Se você tem prosperado na sua vida e tudo vai bem, a sua casa vai bem, o seu coração vai bem, seus filhos vão bem, a sua esposa vai bem, se aproxime de Deus por isso, se entregue ao Senhor por isso, encontre contentamento no Senhor. Encontre contentamento nesse relacionamento com Deus, ainda que a vida há esperança. Enquanto houver vida, há esperança. E que Deus nos leve por esse caminho para que o nosso coração não se torne um coração fechado para o propósito de Deus na nossa vida. Mas ser curado pelo Senhor é ter a capacidade de abrir o coração e abrir também a boca e dizer, Jesus vem. Vem e faça aquela obra maravilhosa no meu interior. Vem e faça aquela limpeza maravilhosa que a palavra do Senhor fala no Evangelho de João, no capítulo 15. Então, você vai curar as tuas feridas. Você vai resolver as tuas crises. E você vai ter maturidade emocional e espiritual para entender que o Senhor é Senhor da sua vida. Em todo tempo. Em todo tempo. Como suspira a corça pelas águas, pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Assim é o meu desejo. E se você desejar nessa intensidade, o Senhor virá. E o Senhor vai fazer um grande trabalho no seu coração. Grandes experiências e novas experiências vão acontecer na sua vida. Se você crer nessa palavra da verdade, e se você internaliza essa palavra da verdade, você vai ficar sedento pela palavra de Deus. Você vai desejá-lo o tempo todo. E você vai ter experiências novas com o Senhor. Porque quando clamamos, o Senhor responde. Porque quando dizemos, Senhor, eu te quero,
o Senhor já está pronto, Ele quis primeiro. Ele nos amou primeiro, Ele nos encontrou primeiro. Então não são as pressões externas, como perguntas do versículo de número 3, não são circunstâncias, não são problemas que possam levar você para distante do Senhor, a ficar distante do Senhor. Mas tudo tem que cooperar para que você se aproxime do trono da graça de Deus. Tudo tem que te levar a adorar ao Senhor. Quando te perguntarem sobre o seu Deus, você diz: o meu Deus vive, vive para todo sempre. O que Ele veio fazer na minha vida não é simplesmente me tornar rico, mas é me salvar da minha perdição. É abrir os meus olhos espirituais, curar as minhas feridas, perdoar os meus pecados e ter para mim uma nova vida, seguido de um novo nascimento, um novo comportamento, um novo pensar, um novo olhar, onde eu experimento aquilo que contenta a minha alma, aquilo que satisfaz o meu interior, aquilo que me preenche de verdade, porque já procurei no deserto, não encontrei, já procurei em muitas águas, não encontrei, já procurei nos bens materiais, em outros empregos, em outras pessoas não encontrei, mas no Senhor você encontra. No Senhor você encontra. Então esse é o propósito pelo qual o Senhor falou ao nosso coração. Amém? Como está abatido a minha alma. Quando isso acontecer com você, que seja pelo motivo certo. Que seja pela razão correta de ser. Quando nós passamos dificuldades, nós temos todo o direito de chorar na presença de Deus. E como Deus ama isso. Quando nós perdemos algo que é muito valioso para nós, nós podemos derramar a nossa alma e dizer: Senhor, dói muito. E sentir-se acolhido pelo Espírito Santo de Deus. Isso é dizer: a minha alma está abatida, mas por razões corretas, por motivações corretas. Mas eu sei que mesmo assim o Senhor está comigo. Os meus sentimentos estão, ó Deus, oscilando, a circunstância da minha vida está oscilando, mas o Senhor é o mesmo de ontem, o mesmo de hoje, sempre será o Deus das nossas vidas. Há uma palavra que nós falamos enquanto criança, esse discurso muda na adolescência, ele vai mudar na juventude, na fase madura da vida o discurso muda porque nós estamos adquirindo compreensão da vida, maturidade. Então muitas coisas que pensávamos quando criança, quando nós amadurecemos nós já pensamos de uma forma diferente, mas quando nós olhamos para Deus, a sua palavra é a mesma, o Deus que servimos é o mesmo, então não há mutação no Senhor. É um Deus imutável, um Deus que não muda de ideia, um Deus que não é inconstante, um Deus que não sofre carências, um Deus que não tem crise como nós temos, um Deus que não tem dores como nós temos, um Deus que não se lamenta como nós lamentamos. Então, quando nós olhamos para Ele, nós estabilizamos a nossa alma, nós estabilizamos o nosso coração na palavra de Deus, porque a nossa palavra às vezes muda, a nossa compreensão muda, conforme as experiências e a maturidade da vida, conforme se estamos alegres ou tristes, amargos ou se estamos saltitantes de alegria, mas a palavra de Deus permanece sempre a mesma, por isso é ela que deve guiar o seu coração, não são os seus sentimentos, não são as circunstâncias, não são as emoções, não é o que você pensa, mas o que diz a palavra de Deus. Aí está a segurança da nossa alma. Amém?